Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, e versículo 10 a seguir. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Amém. Estejam assentados, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar nesta noite, de uma forma bem sucinta, e usando este versículo, o versículo 10, que para mim é o versículo mais trágico de toda a Bíblia, para falar sobre a importância de termos uma experiência pessoal com Deus. Por que é importante eu e você, e não só nós, mas também os nossos filhos e os nossos netos, terem uma experiência pessoal com Deus? E quando se fala de dois suas férias para Cristo, nós ouvimos aqui jovens contando as suas experiências, aquilo que ouviram falar do missionário, aquilo que ouviram falar dos pastores que aqui pregam, os testemunhos inclusive dos seus pais, dos seus avós. Agora eles puderam ter as suas próprias experiências com Deus, e isso, irmãos, não tem preço. Nós vemos que um grande problema estava acontecendo na época que inicia o livro de Juízes. Josué foi, segundo o texto bíblico, recolhido aos seus antepassados. Ele morreu. E ele teve um êxito, porque a Bíblia diz que no final do seu ministério, ele confrontou o povo e disse: olha, vocês podem escolher ao Deus que vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E através do seu exemplo, de ele e sua casa servirem ao Senhor, o povo de Deus então disse: nós não queremos servir aos ídolos, nós queremos servir ao Deus de Josué. E então continuou uma história linda. Aqueles anciãos, ou aquele povo que era contemporâneo de Josué, lembra-se que lá do Egito, que saíram do Egito, apenas 2 chegaram à terra prometida, Josué e Calebe. Os demais que saíram do Egito morreram no deserto, inclusive Moisés. E a Bíblia diz que aquela geração que nasceu no deserto, que acompanhou os últimos dias do ministério de Josué, e a geração que conquistou a terra prometida, agora nesse tempo, eles já eram anciãos, e eles, após a morte de Josué, continuaram buscando a Deus, continuaram servindo a Deus. Mas ocorreu uma ruptura na história bíblica, porque em Deuteronômio 6, Deus ordenou através do ministério de Moisés: as palavras que hoje te ordeno, livro desta lei, você as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho,
deitando-te, levantando-te. Você vai escrever na tua testa, no teu punho, nos umbrais da tua porta. Isso os judeus levaram de forma literal até os dias de hoje. Mas de forma figurada, Deus está dizendo, essas palavras, elas têm que estar gravadas na vida de vocês em todos os momentos. Todo momento é momento de lembrar-se das palavras de Deus. Todo momento é momento de praticar a palavra de Deus. E todos os momentos são momentos propícios para ensinar às futuras gerações os preceitos e os mandamentos de Deus. Não se apartará da tua boca. Você não pode negligenciar isso. E a geração que morreu no deserto, ela conseguiu transmitir a palavra de Deus, embora muito falha, mas conseguiu formar essa geração que conquistou Canaã. Mas a segunda geração, que é a geração que conquistou a terra prometida, ela se envolveu muito com a luta, com a batalha do dia a dia, com as coisas materiais, os confrontos pela sobrevivência e para dar um bom futuro para os seus filhos. A Bíblia diz que eles possuíram vinhas que eles não plantaram, possuíram parreirais, possuíram olivais, possuíram casas. E eles conquistaram tudo aquilo que era necessário para a subsistência, mas negligenciaram o mandamento do Senhor. Eles foram muito ativos em trabalhar e conquistar, mas esqueceram do principal, de forjar o caráter e levar a nova geração a conhecer a Deus. A primeira geração saiu do Egito, saiu do mundo, do domínio de Faraó, saiu do inferno, podemos assim dizer. Tinha horror de voltar à escravidão. A primeira geração foi uma geração que saiu do mundo, podemos assim dizer. A segunda geração foi a geração que teve experiências com Deus na trajetória, no caminho, porque os seus pais contaram como era o Egito, e eles viram Deus fazendo milagres na sua pobreza. As roupas não se desgastavam, o calçado crescia, a pedra os seguia e eles bebiam da fonte. Eles receberam milagres, maná, codornizes. Eles conheceram a provisão desse Deus. Eles conheceram o Deus do Salmo. Eles provaram que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas agora, na conquista da terra, eles falharam em transmitir isso aos seus filhos. E essa geração não conhecia ao Senhor, a terceira geração, e nem o que Deus havia feito por Israel. Essa palavra conhecer, ela tem muitos significados na Bíblia, mas na maioria das vezes, ela significa um conhecimento por experiência, experimentar. É um conhecimento de maneira relacional, íntima, e que torna o objeto que você conhece algo cognoscível, algo que você pode, não apenas de forma objetiva, mas também de forma subjetiva conhecer. É tanto que a palavra conhecer, a mesma palavra, é um eufemismo para o relacionamento entre homem e mulher na Bíblia. De tão forte que é a questão do conhecer. Possivelmente eles ouviram tudo, as histórias, eles ouviram
que eles estavam ali conquistando a terra em nome do Senhor, que o povo cananeu havia pecado ao Senhor, pecado contra o Senhor, e Deus levou o povo no Egito para que a medida da iniquidade dos amorreus e dos filisteus chegasse então à altura que Deus executasse o juízo. Porém, eles, apesar de ouvir, apesar de conhecer as histórias, eles não conheciam ao Senhor, porque eles não tinham a sua própria experiência com Deus. E meus irmãos, nós vivemos nos dias de hoje essa síndrome da terceira geração, e levantou-se uma geração que não conhece ao Senhor. Você observa no livro dos Juízes, que há um círculo vicioso, há um ciclo, na verdade, vicioso, muito forte, que após a Bíblia relatar isso, você vai ler o texto, que eles adoraram aos falsos deuses, e dois principais deuses que Deus havia mandado eles não adorarem: Baal, que era o Deus da prosperidade, era o Deus da fertilidade, era o Deus que dava a chuva, era o Deus que dava a colheita, a plantação, era o Deus da prosperidade. E Astarote, que era irmã e consorte de Baal, era a deusa da fertilidade. E o povo judeu, o povo de Israel, eles eram muito inclinados nesse tempo, que não conheciam Deus, a irem cultuar esses deuses, por causa da prostituição cultural. E esses deuses, irmãos, hoje mudaram de nome, mas ainda há o espírito desses deuses agindo na sociedade de hoje, o espírito do materialismo e o espírito do hedonismo. Isso que a nossa sociedade, de uma forma geral, está mergulhada. Hoje de manhã falamos um pouquinho disso e aprendemos um pouco sobre isso na escola bíblica dominical. O mundo está permeado pelo materialismo. Alguns são materialistas radicais e ferrenhos, que negam a existência do espiritual, que negam completamente a existência de Deus. Mas outros são materialistas apenas na prática. Dizem que existe Deus, até dizem que cultuam Deus, mas o seu objetivo é o material, é os bens materiais, é enriquecer, é ter as suas necessidades de posse satisfeitas, a sua necessidade material satisfeita. Então, embora não se declarem materialistas, mas vivem uma vida materialista. E o hedonismo leva para o amor livre, para os prazeres sexuais, para o erotismo, para tudo isso que está permeando a nossa sociedade, onde tudo é liberado, tudo é permitido. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós que conhecemos Deus, quando chegamos em alguns ambientes, em algumas repartições, quando chegamos na faculdade, na escola, em outros lugares do dia a dia, nós nos sentimos um peixe fora d'água e pensamos: será que todo mundo está certo e só eu que estou errado? Não, senhores, a palavra de Deus continua sendo o nosso referencial. Nós continuamos no caminho certo. Este mundo está indo de mal a pior, mas eu e você temos um Deus todo-poderoso, aleluia, que Ele nos guia pelo poder da sua palavra, e a sua palavra não muda. Irmãos, após esse declínio do povo, então Deus usou uma ferramenta que Ele usa para trabalhar em nós. Ele permitiu a tribulação, Ele permitiu a guerra, a opressão. Quando eles estavam pensando que havia prosperidade, estava tudo bem, Deus permitiu que os seus inimigos os oprimissem.
E nessa opressão o povo de Israel sofreu, e então eles lembraram daquelas historinhas que eles ouviam quando eram crianças, que eles achavam que eram apenas histórias que o papai e a mamãe contavam para os entreter. Eles começaram a lembrar que havia um Deus que tirou o seu povo da terra do Egito, que havia um Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e um Deus que poderia livrar o seu povo do mal. E a Bíblia diz que após essa opressão, então vinha o arrependimento, aquele povo se dobrava para Deus, aquele povo se curvava a Deus, clamava a Deus, e Deus levantava um juiz, e esse juiz se levantava para libertar o povo da opressão dos seus inimigos. Só que o povo não aprendia, eles não se lembravam dos estatutos e dos mandamentos do Senhor. De todos os juízes, apenas um que conseguiu manter a paz por 80 anos, 2 gerações. Os demais, foi pouco tempo de paz e prosperidade. Quando o povo estava tranquilo, o juiz, que era o símbolo de Deus agindo, o representante de Deus, morria. Eles voltavam para as práticas espúrias do pecado. E então acontecia esse novo ciclo de apostasia, opressão, arrependimento, libertação e paz. Pelo menos 7 vezes isso é mostrado no livro de Juízes. Mas em todos os juízes, todos os 13 citados no livro, acontece a mesma história. O povo não aprende com os seus próprios erros. E então, meus amados irmãos, nós vemos que o povo de Deus sofreu por mais ou menos 350 anos nesse círculo vicioso, nessa espiral descendente, até que a degradação moral chegou a um limite inimaginável. E Deus entrou em ação, punindo o povo, diminuindo ainda mais o território, até que no ministério então de Samuel, o povo rejeita o juiz e escolhe ser governado por um rei, rejeitando Deus como seu rei para ser governado por um rei humano. E essa catástrofe, irmãos, ela continuou na história do povo de Deus. Eles só reconheceram Deus nos 70 anos do cativeiro. Houve avivamentos? Houve diferenciais? Houve. O remanescente, ele sempre está presente no meio do povo de Deus. O remanescente sempre existe. Mas o povo, de uma forma geral, só foi curado da idolatria quando ficou 70 anos cativos na Babilônia. Meus amados irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Olha só que crítico. E por isso eu digo que esse versículo é o mais trágico da Bíblia. Porque uma geração que se perdeu desencadeou mais de 800 anos de desvio do povo de Deus. E nos dias de hoje, não é diferente. Embora ao remanescente, aqueles que conhecem Deus, aqueles que conhecem o céu pelo lado de dentro, aqueles que ouvem a voz de Deus e têm experiência pessoal com Deus. Mas existe uma geração que não conhece Deus. Irmãos, e essa geração que não conhece Deus é uma geração temerosa, porque os seus pais, mas vamos simbolizar isso a nível de igreja. O avô conheceu Deus, estava na idolatria, estava no pecado, no mundo, na jogatina, na bebedeira, e aceitou Jesus e abandonou tudo aquilo que não presta e veio servir a Deus de coração e teve uma experiência forte com Deus e ganhou muitas almas para Jesus. E os seus filhos, ele preparou nos caminhos do Senhor, buscou a Deus, mas deu faculdade, deu profissão, que não é errado, é importante.
ensinou bem o seu filho a servir a Deus, e a maioria de nós está nessa segunda geração. Mas aí veio uma outra geração. E se nós não cuidarmos desta geração, vai acontecer uma apostasia generalizada. Uma geração que não conhece Deus. E muitas vezes essa geração, ela teme algumas coisas, mas uma das coisas principais que teme é a igreja. Por que a igreja? Porque os seus pais não transmitiram de forma correta o que é a igreja, o que é a vida cristã, o que é a comunidade. Muitos sofreram algum estigma convivendo no meio da igreja. E ao invés de os seus pais os prepararem para isso, porque relacionamentos em comunidade geram, sim, muitas dificuldades para nós. O ferro tem que afiar o ferro. Muitas vezes nós, em comunidade, apresentamos os nossos defeitos, e somos moldados, e passamos por essa moldagem, e vai haver conflitos, e esses conflitos, eles têm que ser resolvidos à luz da palavra. Mas muitas vezes é mais fácil fugir do conflito, ir para aquilo que é mais fácil, abandonar a igreja, abandonar Deus. E muitos pais não entendem que tem que ensinar os seus filhos a conviver, a servir a Deus, a resolver os seus próprios conflitos e ter a sua própria experiência pessoal com Deus. E nós precisamos cuidar disso. Tem muita gente lá fora que tem trauma de igreja, que tem medo de igreja, porque não foi trabalhado nele, ou muitas vezes por negligência nossa. Essa pessoa sofreu alguma coisa na igreja, alguma dificuldade, passou por algum trauma, mas Jesus, irmãos, Ele restaura aquele que está lá fora. Jesus está de braços abertos. Aleluia, o bom pastor está aqui, e nós temos que trazer as ovelhinhas perdidas para o aprisco, para o rebanho do Senhor, e o Senhor vai restaurar. O Pai está de braços abertos para o pródigo vir para a casa do Senhor. Ainda há esperança para essa geração. Nós temos que levar a mensagem que as pessoas não precisam temer a igreja, mas a igreja é o hospital para quem está doente. A igreja é o centro de ajuda para o desesperado. A igreja é a comunidade dos santos que um dia será arrebatada para se encontrar com o Senhor. Muitos desigrejados pensam que, como é difícil viver em comunidade, então eu vou ficar em casa, vou assistir cultos, vou assistir lives, vou ouvir músicas cristãs, e está tudo bem. Quando Jesus vier me buscar à igreja, eu vou subir. Não, Jesus não vem me buscar, e nem te buscar, Melk, e nem te buscar, maestro. Não, Jesus vem buscar a igreja. Aleluia, Jesus vem arrebatar um povo, aleluia, zeloso, escolhido de boas obras. E se eu e você estivermos conectados na igreja, nós vamos subir no arrebatamento. Glória a Jesus. Queridos, essa geração que não conhece Deus é uma geração sem identidade, e que busca desesperadamente na cultura pop, busca desesperadamente na mídia, nos meios sociais, forjar a sua identidade. Hoje, o que mais se vê por aí são influencers. E eu pastorei uma congregação, esses dias atrás uma moça disse para mim: pastor, eu sou influencer. Aí eu vi lá que ela tinha uns 1000 seguidores no Instagram. Eu disse: para com isso, menina. Deu vontade de tirar a cinta e dar umas cintadas, né? Mas eu chamei ela para conversar e disse: olha, não é assim não. O que você está influenciando? Fazendo carinha sensual, mandando beijinho, fazendo poses
e tirando fotos, isso daí não influencia ninguém, só influencia para o mal. Você não é crente? Eu sou, pastor. Você não é uma menina batizada no Espírito Santo? Sou. Então você precisa influenciar com a identidade de Cristo. Não são os likes que vão te fazer feliz, não é a fama que vai te fazer feliz. Tira isso da tua cabeça. O negócio é você servir a Deus e ter uma identidade cristã definida. Desde a eternidade, o mundo está tentando trabalhar nas nossas identidades, especialmente a geração de hoje. Se for fazer um ultrassom, você já vai ver lá no ventre da mãe a criança com o celularzinho na mão. Não é assim? A criança já nasce mexendo no celular. Hoje, de manhã, um irmão fazendo um comentário na escola bíblica, ele disse: olha, pastor, eu não sou tão para trás assim, eu tenho 45 anos. Mas eu tenho que pedir para minha filha de 3 anos algumas coisas para ela me ensinar no celular. É assim, meus irmãos. E eles estão sendo moldados para não ter identidade. Você é menino? Você é menina? Não sei, eu vou ver o que eu me encaixar melhor. Hoje eu estou me sentindo menina. Hoje eu estou me sentindo menina. Hoje eu estou me sentindo um microfone. Hoje eu estou me sentindo um cachorro. Hoje eu estou me sentindo isso aqui. Eu vou casar com esse negócio aqui e ninguém pode impedir porque eu me apaixonei por isso. É isso que o mundo está pregando. Você não consegue assistir nada de bom que não tenha alguma ideologia contrária à fé cristã por trás. Desde as criancinhas. Irmãos, nós estamos em uma guerra injusta, mas nós temos uma arma poderosa, que é o Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E essa geração precisa mais do que nunca de orientação. Essa geração, ela é temerosa, ela não tem identidade e ela é desorientada. Mas eu e você temos em nossas mãos a palavra de Deus para orientar. Aleluia, eu e você não podemos terceirizar essa missão. Começa pela tua casa, começa pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelos teus netos. A nossa missão é orientar, é orientação pessoal, é inculcar, é colocar na cabeça. Mas o pai é chato, mas a mãe é chata, não importa. Isso é inculcar, é bater até que entre a verdade da palavra de Deus no coração e na mente. Eu gosto da corrigida, eu acho que ela diz: intimarás. Intimar, você já lembra logo do oficial de justiça, mas intimar vem de íntimo, é colocar no íntimo, é colocar lá dentro, ensinar. Está aqui o doutor Clayton. Insignare, do latim é marcar, é deixar uma marca. Aleluia, glória a Deus. Coloca uma marca, meu irmão. Deixa uma marca no coração dele. Deixa uma marca no coração dela. Ensina a criança no caminho, você andando no caminho, você vivendo no caminho, e você marcando ele no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.